E a notícia é: vigilante é flagrado dormindo no serviço e é demitido por justa causa. O autor foi contratado em 2015 como vigilante e demitido em 2025 por justa causa. Então ele tinha 10 anos de empresa. Segundo ele, não houve nenhuma falta grave que justificasse essa demissão. O autor afirmou que nunca cochilou no serviço e que essa acusação não seria verdadeira. Ele jura de pé junto que não dormiu. Ele contou que foi pressionado por um representante da empresa a escrever uma carta, aqui ó, de próprio punho, chamada carta de ocorrência, assumindo este suposto cochilo, que ele disse que não cochilou. Mas, de acordo com o autor, essa carta foi feita sob constrangimento, ou seja, ele teria sido obrigado a escrever algo que não correspondia com a realidade. O autor também alegou que vinha sofrendo perseguição moral dentro da empresa e que essa justa causa teria sido usada como uma forma de retaliação. O que ele pede, então, na ação? A reversão da justa causa em demissão sem justa causa para receber todas as verbas trabalhistas. A empresa, quando foi se defender, disse que o autor foi demitido por desídia, que é um dos motivos que se demite uma pessoa por justa causa. Desídia ali é descuido, negligência, não faz as coisas direito, fica meio relaxado, sem compromisso com o serviço. A empresa afirmou que o autor foi flagrado dormindo durante o expediente dentro do posto de trabalho. Uma pessoa, um funcionário, viu ele dormindo e avisou e comunicou à empresa. De acordo com a defesa, ele estava sentado e dormindo em um local considerado sensível, porque já teria ocorrido invasões anteriores naquele ambiente. Para a empresa, essa conduta foi grave porque colocou em risco a segurança do próprio autor, do patrimônio do cliente onde ele estava prestando serviço e também causou transtornos na relação entre a empresa e a tomadora de serviços. Calma aí, olha só. Ele foi contratado por esta empresa aqui, que assina a carteira de trabalho dele, e prestava o serviço nesta empresa aqui, que é a tomadora. Então a tomadora contrata esta empresa que fornece a mão de obra para a tomadora. Então o que a empresa quis dizer? Olha, eu, empresa, tive problema com o meu cliente porque o meu funcionário estava dormindo no meu cliente. A defesa também alegou que havia uma carta assinada, aquela carta lá de ocorrência, pelo próprio autor, além do depoimento de testemunhas e o relatório interno confirmando que ele estava dormindo no posto. A empresa disse ainda que quando o autor foi questionado sobre o ocorrido, ele não apresentou nenhuma justificativa para a conduta. Pois bem, a juíza, quando foi julgar a ação, julgou a ação procedente, vai reverter a justa causa do autor. A juíza explicou que o ponto principal do processo era saber se a justa causa aplicada ao autor era válida ou não. Segundo a decisão, a empresa conseguiu sim comprovar que realmente ele dormiu no serviço. Então, o autor tinha dito, jurado de pé junto, que não estava dormindo e a empresa conseguiu realmente comprovar que ele estava dormindo sim. Ele foi flagrado dormindo às 10h30 da manhã enquanto estava no posto de trabalho. A juíza deixou claro que essa conduta é grave sim, principalmente porque ele trabalhava como vigilante, função que exige atenção para proteger o local. Mas a juíza também analisou o contexto em que tudo isso aqui aconteceu. O autor trabalhava em escala 12/36, 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso, e tinha iniciado a jornada dele na noite anterior da justa causa. Quando ele foi flagrado dormindo às 10h30 da manhã seguinte, ele já estava o quê? Na 14ª hora de trabalho dele. Lembrando que era jornada 12/36, mas ele estava aqui trabalhando 14 horas seguidas. Para a juíza, esse detalhe era muito importante porque mostrava um cenário de cansaço físico e exaustão. Além disso, o autor tinha mais de 10 anos de contrato com a empresa e não havia nenhum registro anterior, uma punição, seja uma advertência ou uma suspensão. O histórico funcional dele era muito bom, ele era um ótimo funcionário. Por isso a juíza entendeu que a conduta do autor até poderia gerar alguma punição. Sim, porque ela disse que a conduta é grave, mas a penalidade mais grave que a justa causa não deveria ter acontecido. Na visão da juíza, a empresa exagerou na punição. A justa causa
causa foi desproporcional, principalmente diante da jornada prolongada, da ausência de má-fé, ele não fez isso de propósito, e do bom histórico do trabalhador, a empresa ainda pode recorrer para o TRT. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.